Em nossa abordagem destas doutrinas bíblicas, chegamos agora à consideração da doutrina bíblica da providência. Creio ser correto considerarmos esta doutrina antes de tratarmos do homem em particular, visto que ela vem a seguir em sequências lógicas a doutrina da criação. Ora, talvez a melhor maneira de descrever o que entendemos por providência seja defini-la em termos de sua relação com a criação. Podemos colocá-la assim. A criação, como já vimos, significa trazer à existência algo que antes não existia. Assim, se isso é criação, então providência significa continuação ou dar prosseguimento ao que foi trazido à existência. A criação traz coisas à existência, a providência as conserva ou garante seu prosseguimento na existência, no cumprimento dos propósitos de Deus. A doutrina da providência, portanto, não significa apenas que Deus tem presciência do que está por acontecer. Ao contrário, é uma descrição de sua atividade contínua, do que ele faz no mundo e do que ele tem continuado a fazer desde que criou o mundo inicialmente. Ora, não pode haver dúvida alguma de que esta doutrina na atualidade é uma doutrina muito importante para a nossa consideração. Cada doutrina bíblica naturalmente é importante e não devemos considerar nenhuma em detrimento de outra, mas se contemplarem a longa história da Igreja, descobrirão que em diferentes épocas e em diferentes séculos, certas doutrinas assumiram particular importância. A grande doutrina nos primeiros séculos da Igreja foi necessariamente a da pessoa de Cristo, e precisava ser. Essa era a doutrina mais utilizada e assim como a Igreja colocou sua máxima ênfase sobre ela. Na época da Reforma foi a doutrina da justificação pela fé e assim por diante, em diferentes épocas. Cabe a nós pôr em especial ênfase sobre doutrinas particulares e estou preparado para asseverar que talvez nesse século XX, no qual vivemos, a mais importante em muitos aspectos é a da providência. Espero, no entanto, que ninguém pense que eu desejo argumentando que a doutrina da providência é a mais importante que a doutrina da encarnação ou da expiação. Isso não é minha posição. Estou simplesmente afirmando que há certas razões porque devemos prestar particular atenção a esta doutrina. Permita-me apresentar-lhe minhas razões. A primeira é o estado do mundo nesta presente época, especialmente o estado do mundo ao longo de todo este século até ao presente momento. Esta doutrina da providência é a pedra de tropeço para um grande número de pessoas que se acham fora de Cristo e fora da Igreja. Dizem: não posso crer em sua doutrina, não posso crer em seu evangelho. Você afirma que Deus é um Deus de amor. Ora, olhe bem para o mundo, olhe bem para as coisas que têm acontecido no mundo, olhe bem para essas duas guerras mundiais. Como lhe seria possível conciliar algo mais sobre um Deus de amor? Um Deus que você diz ser todo-poderoso, tão poderoso que não há nada que ele possa fazer, caso o queira? Como poderia se explicar tudo isso? Como vocês podem ver, a própria situação histórica neste século concreta a atenção e concentra a sua atenção imediatamente sobre esta grande doutrina da providência. Outra coisa também que tem concentrado a atenção na doutrina da providência é o que chamamos de providências especiais. Ora, as providências especiais são intervenções especiais de Deus em favor de indivíduos ou de grupos de pessoas. Por exemplo, em Dunkerque, durante a guerra, uma espécie de nevoeiro desceu para proteger os soldados, enquanto que, ao mesmo tempo, o mar estava inusitadamente calmo e agradável. E muitas pessoas deste país estavam prontas a afirmar que tal coisa foi um ato providencial de Deus. Diziam que Deus havia intervido a fim de salvar novas tropas, ao tornar-lhes possível que fossem trazidas de volta a este país. Há também os que dizem a mesma coisa sobre a defesa de Malta no tempo da guerra. Então, evidentemente, tornou-se costumeiro e tradicional neste país dizer-se que a mesma coisa aconteceu na época de Armada Espanhola. O que realmente explicaria a destruição desta frota foi a mudança na direção do vento. Além do mais, há pessoas que reivindicam providências especiais em suas próprias vidas pessoais. É maravilhoso demais, dizem. Vocês sabiam? Eis que o que me aconteceu. E descrevem-lhe como certas coisas parecem ter sido combinadas a fim de se conformarem às suas circunstâncias especiais. E então, quando vocês lhe dizem que não podem afirmar tal coisa, elas se resentem de toda a doutrina da providência.
Outra razão por que é importante ser esclarecido sobre esta doutrina neste século é que muitos do pensamento dos homens e mulheres de hoje parece estar determinado pelo que é chamado perspectiva científica. É por isso que, indubitavelmente, grande número de pessoas nem mesmo começa a considerar a grande mensagem do cristianismo, pois dizem, toda sua mensagem inclui a ideia de milagres e de intervenções de Deus. Para todos aqueles que assumem uma perspectiva científica, como eu faço, para a totalidade da vida, tais coisas são uma total impossibilidade, e se o seu evangelho contém um sobrenatural, realmente não posso começar a considerá-lo. E a última razão que adicionaria é esta: vocês não podem começar a falar sobre a oração respondida, sem ao mesmo tempo introduzir a doutrina da providência. Por isso devemos considerar esta doutrina, visto que muitas outras questões a pressupõem. Então, o que a Bíblia nos diz sobre a doutrina da providência? Estamos novamente encarando um tema muito difícil. As doutrinas específicas sobre a salvação, as quais estaremos abordando, são muito simples em comparação com a doutrina como esta. Ela é uma daquelas doutrinas inescrutáveis e há um hino que nos lembra isso. Dr. diz William Cooper: Deus opera de uma forma misteriosa, suas maravilhas a realizar. A incredulidade cega como errará. E não só a incredulidade cega, mas também a carência de fé. Aquele desejo de entender o que é impossível, com certeza, nos levará ao conflito, se não ao erro. Portanto, aproximemo-nos da doutrina da providência com reverência e humildade, indo só até onde as Escrituras nos levam, porém, não indo além disso. Ora, a Bíblia ensina em toda parte muito claramente que, como lhe mostrarei, que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 104 é suficiente em si e por si mesmo para estabelecer essa doutrina. Não há limite para o que ele faz. O Salmo 103, verso 19, também diz: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, em toda parte. E a Bíblia nos ensina, acima de tudo, ao contrário do deísmo, ao qual jaz referência, que ensina a doutrina que considera o universo como uma espécie de relógio feito pelo relojoeiro, ao qual dá corda e então o põe a funcionar sozinho. Mas a doutrina da providência contradiz isso, e gosto bastante da comparação uma vez usada para salientar a diferença. A doutrina da providência nos diz que o universo, bem como tudo quanto nele existe, é como um grande navio que está sendo pilotado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, por Deus mesmo. Demais disso, naturalmente, que ela é contra também o panteísmo, o qual diz que Deus é tudo e em tudo, e que por isso vocês não podem diferenciar entre o universo e o próprio Deus. A doutrina da providência contradiz ambos esses conceitos. O que fazer, pois, para encontrarmos esta doutrina na Bíblia? Bem, antes de tudo é encontrarmos uma série de afirmações diretas na Bíblia, fornece-lhes uma lista delas mais adiante. Em seguida, outro argumento muito poderoso em favor da doutrina da providência tem por base o fato da profecia. Não seria possível para um homem inspirado por Deus predizer o que está para acontecer, talvez em várias centenas de anos, a menos que Deus estivesse no comando de tudo. Profecia não é meramente presciência, é uma garantia de que os eventos profetizados irão acontecer, visto que Deus está no controle. Por conseguinte, outro grande argumento, como já vimos, deriva das respostas às orações. Se não crêssemos que Deus controla tudo, não haveria nenhuma razão para orarmos, não oraríamos para que haja sol, não oraríamos para que haja chuva, não oraríamos para termos saúde e para que as enfermidades fossem controladas. A oração, em certo sentido, seria algo ridículo se não crêssemos na doutrina da providência, e essa é a razão por que os deístas não creem na oração. Os panteístas não oram, para que não há qualquer propósito nela. Aqueles, porém, que creem na doutrina da providência, obviamente oram, porque a própria ideia dessa doutrina leva imediatamente à oração. E o nosso último argumento geral é o argumento acerca dos milagres. Não fosse o fato da doutrina sobre a providência ser verídica, não fosse o fato de Deus ter suas mãos sobre todas as coisas e de estar no comando de tudo, então os milagres simplesmente não aconteceriam nunca. Então, o que exatamente queremos dizer por providência? Não consigo imaginar uma definição ou descrição melhor do que esta. Providência é o exercício contínuo da energia divina por meio do qual o Criador sustenta todas as suas criaturas. É operante em tudo o que ocorre no mundo e dirige todas as coisas ao seu destinado fim.
Consideraremos a prova bíblica para essa afirmação mais adiante. Claramente há 3 elementos nessa ideia de providência e devemos fazer diferenciação entre eles tanto no pensamento quanto na prática, ainda que naturalmente os 3 tendem a operar juntos. É possível visualizar os 3 aspectos da providência de diferentes ângulos. O primeiro é o aspecto ou elemento da preservação, aquela obra contínua de Deus por meio da qual Ele sustenta as coisas que criou, juntamente com as propriedades e energias com as quais Ele as dotou. Ora, isso é muito importante. A Bíblia ensina que Deus preserva tudo quanto Ele criou. É uma obra contínua. Há quem insiste em afirmar que esta doutrina da preservação simplesmente significa que Deus não destrói a obra que Ele tem uma vez fez. Isso, contudo, não é preservação. Ela significa mais do que isso. Significa que Ele conserva tudo em existência. Outros também têm entendimento mal esta doutrina. Incidentalmente, o grande Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos que a igreja cristã já conheceu, esse grande americano que viveu há 2 séculos atrás, se alguma vez encontrarem qualquer um de seus escritos, comprem-no e devorem-no. O próprio Jonathan Edwards caiu em erro sobre este assunto. É aquele erro que afirma que preservação significa um processo contínuo de criação, de modo que Deus está continuamente recriando sobre nova forma e mais uma vez tanto quanto existe, e tudo continua funcionando de momento a momento ao ser recriado. Isso, porém, não é realmente preservação, como a entendo, aí como a mesma tem sido tradicionalmente entendida. Então a colocaremos assim: tudo quanto foi criado por Deus tem uma real e permanente existência propriamente sua, independente do ser de Deus. Isso, porém, jamais deve ser tomado no sentido de autoexistência, ao qual pertence unicamente a Deus. Se porventura as coisas fossem autoexistentes, então não dependeriam de Deus a fim de continuarem. Eis a diferença. Deus criou uma coisa e Ele a mantém viva. Ele sustenta todas as coisas e elas continuam a existir como resultado de um exercício contínuo e positivo de seu divino poder. Notem como o Salmo 104 coloca nos versos 28 e 30: dando-lhes tu, ele os recolhe, abre a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ora, Deus não cria esses animais da terra constantemente. O que Ele faz é conservar a vida, preservar o que já criou. Paulo, naturalmente, pôs isso em exatidão em Atos capítulo 17, versículo 28. Porque neles vivemos, nos movemos e existimos. Ele tem em mente a mesma coisa em Colossenses capítulo 1, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. São preservadas, prosseguem por meio dEle. Tal coisa é afirmada ainda mais notavelmente em Hebreus capítulo 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não somente as criou, Ele as sustenta. Não há nada no universo que continuaria avançando se Deus não sustentasse. Por isso jamais deveríamos pensar, pois, a respeito do universo como algo que Deus criou e então permitiu que agisse por conta própria. Isso é deísmo. Em segundo lugar, há um aspecto governamental da providência. Isso significa que a atividade contínua de Deus por meio da qual Ele conduz todas as coisas para um fim e um objetivo definido, e faz assim a fim de assegurar a consumação de seu próprio propósito divino. O Senhor reina, regozijem-se a terra. Salmo 97, verso 1. Ele é o Rei do Universo, Ele é o Senhor dos Senhores. Tudo se acha debaixo de seu controle. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Salmo 109, verso 19. Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde e como o pó moído das balanças. Eis que lança por si as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Isaías capítulo 40, versículo 15. Eis a ideia de governo. Ou então tome a poderosa afirmação de Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos do céu e tornou-me a ouvir o meu entendimento. E eu bendizei o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exercício do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estrovar a sua mão. Ele diga: que fazes?
O aspecto governamental da doutrina da providência de Deus é de vital importância e percorre toda a Bíblia do começo ao fim. Seus propósitos prosseguirão inabaláveis, desenrolando-se a cada hora. Diz William Cooper: há um fim para esta criação, um propósito, um objetivo. Tudo se encaixa para o determinado propósito de Deus. O terceiro aspecto da providência que preciso enfatizar é o que geralmente se chama o aspecto da concorrência. Significa a cooperação de Deus e seu divino poder com todos os poderes subordinados segundo as leis pré-estabelecidas de sua operação, levando-os a agir precisamente como fazem. Se preferirem, ela significa a totalidade da ideia da relação das causas secundárias com a ordenação de Deus de todas as coisas. O ensino da Bíblia é que Deus opera em e através das causas secundárias. Suponho que estamos todos informados a respeito das causas secundárias. Descobrimos, queiramos ou não, que tudo quanto acontece tem uma causa. Certas coisas conduzem a outra coisa. Vocês veem isso através de toda a natureza. Uma coisa produz outra. Ora, essas são as causas secundárias, e a doutrina bíblica da providência ensina a existência de causas secundárias. Ela, porém, é muitíssimo clara em sua ênfase de que as causas secundárias não operam automaticamente nem independentemente. Deus opera através delas. Elas têm sua própria operação. Deus, porém, está acima de todas essas operações. Além disso, é importante ressaltar este ponto, visto que tantas pessoas hoje falam dos poderes da natureza como se eles fossem algo independente, mas não são. Há poderes e leis na natureza, não, porém, independentes de Deus. Deus está em relação com eles e os usa e ordena e manipula, por isso sustentando as duas ideias, um e o outro ao mesmo tempo. A realidade das causas secundárias, entretanto, sua dependência de Deus e seu controle sobre elas. Tal fato é um mistério, sem dúvida, e eis um aspecto difícil desta doutrina. Como podem essas coisas ser verídicas a um e ao mesmo tempo? As Escrituras, porém, o ensinam. Vocês o encontrarão no Salmo 104, verso 20 ao 30, e Amós 3, verso 6, que diz: torca-se a buzina da cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Mateus capítulo 5, versículo 45, nos diz: porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Em outras palavras, essas coisas não acontecem automaticamente como resultado das causas secundárias ou leis da natureza. Deus está por trás delas. Ele está operando nela e através dela. Ele não é divorciado delas. Portanto, aí estão abreviadamente os três aspectos da providência. Vocês poderão apoderá-los assim. A ideia de preservação nos faz pensar na existência de todas as coisas. A ideia de governo nos fala que essa existência é orientada. E a doutrina da concorrência nos fala sobre como a atividade é orientada. Existência, orientação e atividade. Em seguida, a próxima questão a ser considerada é esta: de que maneira é a providência exercida? Ou, pondo-a de outra forma, quais são os objetivos da providência? Ora, aqui costuma-se dividir a providência geral e especial. Temos justamente visto que em toda a Bíblia somos instruídos que a totalidade do universo está sendo controlada por Deus. Isso é providência geral. Ele não somente o fez, ele o faz progredir e o mantém sob controle. Em seguida vem a providência especial, qual pode ser concedida de três formas. Antes de tudo está o cuidado de Deus por cada parte particular do universo em sua relação com o todo. Há sobejas referências escriturísticas para prová-lo. O Salmo 104, outra coisa não é senão a grande elaboração deste ponto. Deus não só controla o universo todo, mas também controla os riachos, os mananciais, as árvores, as plantas, não só geral, mas também particularmente. A providência especial também significa que Deus tem um cuidado especial para com todas as criaturas racionais, animais e seres humanos. Através da Bíblia somos informados que Deus controla a existência de todas as pessoas, quer mais, quer boas. Eis a razão por que Ele faz seu sol nascer e a chuva cair sobre todos os tipos de pessoas. Deus assim se relaciona até mesmo com os pecadores, até mesmo com homens e mulheres que o negam e não crêem nele. As Escrituras ensinam que eles não estão fora de relacionamento com Deus. Acima de tudo, porém, inevitavelmente a providência especial significa o cuidado especial de Deus para com seu próprio povo, bem como o que ele faz por seu povo. Desse modo, passemos agora às informações escriturísticas e aos princípios
escriturísticos. Principalmente a Bíblia nos afirma que a providência de Deus é exercida sobre o universo como um todo. O Salmo 103, verso 19, o qual já citamos, declara: seu reino domina sobre tudo. Encontramos o mesmo em Efésios 1, verso 11, o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Deus está controlando todas as coisas em todos os lugares, céu, a terra e debaixo da terra. Ele tem um propósito por trás de tudo. Em segundo lugar, a providência de Deus é exercida sobre o mundo físico. Peço-lhes que examine a totalidade do Salmo 104, bem como Mateus capítulo 5, versículo 45. Em terceiro lugar, a providência de Deus está controlando a criação irracional, os animais. Vemos isso novamente no Salmo 104 e bem como em Mateus capítulo 6, versículo 26, onde lemos sobre as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Enquanto que em Mateus capítulo 10, versículo 29, somos informados sobre os pardais. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Em quarto lugar, somos informados que sua providência é exercida sobre os negócios das nações. Você encontrará isso em Jó capítulo 12, versículo 24. Tira o coração os chefes da gente da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Ou novamente em Atos capítulo 17, versículo 26, e de uma só vez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Em quinto lugar, somos informados de que Deus governa providencialmente o nascimento do homem e seu quinhão neste mundo. Lemos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem envia-te a Jessé, o belemita, porque diz sobre mim mesmo que tenho provido de um rei. E Paulo diz sobre si mesmo em Gálatas capítulo 1, verso 15 ao 16. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Em sexto lugar, descobrimos que a providência de Deus determina os sucessos exteriores e incessos da vida humana, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Salmo 75, versos 6 ao 7. O sétimo ponto é este: que Deus governa as coisas que parecem ser fortuinas ou aparentemente insignificantes. Meu texto favorito para provar isso é o primeiro versículo de Esté, capítulo 6, onde somos informados de que o rei não podia dormir. Caramba, diz alguém, com certeza isso nada tem a ver com a providência de Deus. Leiam, porém, o livro de Esté, então vocês descobrirão este ponto crucial. Faz-se plenamente evidente que o rei não podia dormir nessa noite, porque Deus o manteve acordado. Então Mordecai foi salvo, e Esté e seu povo salvos através da instrumentalidade de Deus em causar a insônia, algo ostensivamente trivial e aparentemente fortuito. Em oitavo lugar, a providência de Deus protege os justos. Leiam o Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Diz o salmista, mas por quê? O Senhor o havia protegido. Aliás, isso é demonstrado em ambos os Salmos 4 e 5. E Deus supre em nono lugar, através da providência, as necessidades de seu povo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E em décimo e último lugar, vocês descobrirão que toda resposta à oração que se acha nas Escrituras é apenas uma afirmação de que Deus providencialmente ordena as coisas dessa forma para o seu povo. Aliás, isso nos leva ao que se chama providências extraordinárias, ou usando outro termo, milagres, pois milagres são pertinentes a este tópico sobre a providência. Um milagre é uma providência extraordinária. Qual a diferença entre a providência ordinária e a extraordinária? Perguntaria alguém. Eu responderia essa pergunta assim: na providência ordinária, Deus opera através das causas secundárias de acordo com as leis que ele estabeleceu na natureza. Na providência extraordinária, porém, os milagres, Deus opera imediatamente, diretamente, sem as causas secundárias. O milagre consiste em Deus operar não contra a natureza, e sim de uma forma sobrenatural. Pessoas frequentemente se metem em dificuldade sobre esta questão dos milagres porque começam a imaginar que o milagre é algo contrário à natureza. Mas isso é completamente errôneo, e é errôneo devido à sua ideia sobre a natureza ser igualmente errônea.
Eles esquecem que Deus opera na natureza. Isso se deve simplesmente ao fato de que Deus tem duas diferentes maneiras de operar. Geralmente, ele executa seus propósitos através das causas secundárias, às vezes, porém, ele o faz diretamente, e isso constitui um milagre. Deus está operando, como já vimos extensamente em tudo, sempre e em toda parte, de modo que quando temos um milagre, é ainda Deus operando, mas operando de uma forma distinta. E negar a possibilidade de milagres é afirmar que Deus se acha confinado ou limitado por suas próprias leis. Algumas pessoas naturalmente insistem que os milagres são impossíveis em razão de interromperem as leis da natureza. Se tais pessoas têm qualquer crença em Deus, mesmo assim, elas inferem que Deus está agora circunscrito pelas leis que ele mesmo dispôs na natureza e nada pode fazer a respeito. Reduzem Deus a uma posição subserviente à sua própria lei. Isso, porém, nega a doutrina acerca de Deus em todos os sentidos. Existe igualmente uma tendência entre algumas pessoas de crerem em milagres somente quando pensam que podem explicá-los. Permita-me ilustrar isso com a história. Lembro-me de certa vez um diácono veio falar comigo sobre seu pastor. Ele se sentia bastante preocupado com o chamamento deste pastor para sua igreja, uma vez que não estava certo sobre a integridade e a ortodoxia desse homem. Mas certo dia ele veio a mim com grande emoção e alegria dizendo: "Você sabia que nosso pastor agora crê em milagres?" O que o comoveu? Perguntei. Qual é a sua evidência? Bem, ele pregava no domingo à noite quando nos contou de algumas recentes descobertas feitas na região de Sodoma e Gomorra. Revelaram que houve certas substâncias ali que podiam muito bem esclarecer o que está descrito no Velho Testamento. Por isso seu pastor agora cria em milagres. O fato, entretanto, é que ele continuava não crendo em milagres, pois se vocês podem explicar uma coisa cientificamente, não é mais um milagre. À guisa de definição, um milagre é algo que você não pode explicar. Alguém certa vez disse que um astrólogo havia descoberto justamente naquele tempo. A pessoa que me falava estava realmente muito hesitada com esse fato, e era evangélica, que quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, o Sol e a Lua se achavam tão posicionados que era mais que provável que uma espécie de temporal irromperia, recheando uma parte do Mar Vermelho. E assim foi possível aos filhos de Israel atravessarem em terra enxuta, apesar de tudo. E tal pessoa credulamente pensava que agora era crente em milagres. Não, não é. Vocês notarão provavelmente que existe uma tendência para tal procedimento hoje. Significa simplesmente que tais pessoas não estão contentes em sua crença nos milagres, que realmente não aceitam a doutrina da Bíblia. O milagre é algo, por definição, que é algo sobrenatural. Não pode ser explicado em termos de operação comum da lei da natureza ou das causas secundárias. Ele consiste na ação direta e imediata de Deus. Creio que o real problema em relação à crença nos milagres se deve ao fato de que as pessoas se aproximam dele do ângulo da ciência ou da natureza, em vez de fazerem isso pelo prisma de Deus, que é todo-poderoso, que governa e controla tudo. O perigo neste século consiste na definição da natureza, considerando uma espécie de poder absoluto, no qual nem mesmo Deus pode interferir. Essa é uma noção completamente falsa. Uma vez que tenhamos uma ideia correta da providência de Deus, creio que a maior parte de nossa dificuldade em relação aos milagres será removida. Agora, cabe-nos mencionar uma ou duas dificuldades que as pessoas às vezes têm em relação a esta doutrina da providência. Dizem que estão dispostos a crer na providência geral, mas não podem compreender plenamente o conceito de uma providência especial e afirmam que tem duas razões para tal atitude. A primeira é que Deus é seguramente grande e todo-poderoso demais para inquietar-se e preocupar-se com os detalhes de nossos mesquinhos problemas. A segunda é que as leis da natureza tornam tal ineferência impossível, mas a Bíblia nos ensina que Deus está sim preocupado com os detalhes de nossas vidas. Ele responde às orações de seu povo detalhadamente em íntimas questões, e ele nos encoraja a levar todas as coisas a ele. Paulo diz: "Não estejais inquietos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus." Filipenses capítulo 4, versículo 6. No tocante a essa segunda objeção, o ensino bíblico a nega peremptoriamente. As Escrituras ensinam esta providência especial de Deus positivamente, e os milagres, naturalmente, aprovam cabalmente. Em última instância, porém, eis o grande problema. Se Deus governa e controla todas as coisas, então qual é a sua relação com o pecado? Tudo que posso fazer em resposta é estabelecer uma série de proposições que são claramente ensinadas nas Escrituras.
A primeira é que os atos pecaminosos se acham sob o controle divino e ocorrem somente pela permissão de Deus e de acordo com seu supremo propósito. Se querem prova disso, vocês acharão no caso de José e seus irmãos. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Disse José, Gênesis capítulo 45, versículo 8. Deus permitiu a ação pecaminosa deles e a controlou. Encontrarão o mesmo ensino referente à morte de Nosso Senhor, como se acha exposta por Pedro no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos. A segunda é que Deus restringe e controla o pecado. No Salmo 73, verso 10, lemos: porque a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu resistirás. A terceira é que Deus governa o pecado para o bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20, o põe nesses termos: vós bem intestaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus governava o pecado e ele fez exatamente o mesmo no caso da morte de Nosso Senhor. E a minha última proposição é que Deus jamais causa o pecado nenhuma prova, ele apenas o permite, o dirige, o restringe, o limita e o governa. Então somente as pessoas são os responsáveis por seus pecados. O primeiro capítulo de Tiago nos transmite esse ensino específico com muita clareza. Concluamos com 2 pontos gerais. O primeiro é para mim um dos mais confortantes de todos. Ao ler a Bíblia, não posso deixar de crer que, afinal de contas, toda a providência é por causa do povo de Deus. Se vocês quisessem uma prova disso, se acha em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim, é perfeitamente evidente que, afinal, Deus está, portanto, preocupado com tudo por causa do próprio povo de Deus. E tudo está sendo manipulado para o nosso benefício e para o nosso bem. Esse é um pensamento maravilhoso e eu lhe recomendo. Enquanto vocês leem a Bíblia, mantenham seus olhos nisto. A providência realmente se preocupa com a salvação e que tudo transcorre no mundo por causa do povo de Deus. Não fosse pelo seu povo, tudo seria destruído. Todos os demais, todos os pecadores, claramente mancham para a destruição. São preservados e mantidos ativos por causa do povo de Deus e por causa da salvação divina. Meu outro ponto é o seguinte: sejam prudentes, eis uma advertência. Sejam sempre prudentes na aplicação de qualquer evento específico. Deixe-me explicar. Sempre que algo bom acontece a nós ou ao nosso país, nos achamos muito dispostos, queiramos ou não, a dizer que foi indubitavelmente uma ação de Deus, a providência de Deus. Tenho explicado que a doutrina da providência ensina, mas devo adverti-los de que é perigoso particularizar algumas coisas específicas. Tome o famoso caso de Dunkerque. Não pretendo expressar minha opinião quanto ao que aconteceu em Dunkerque. Tenho uma opinião, porém não apresentarei. Tudo que farei é mostrar-lhe que, se vocês alegarem que ele foi um ato de Deus, então devem fazê-lo à luz do seguinte: em 1934, os cristãos alemães e muitos excelentes cristãos entre eles emitiram esta afirmação: estamos muitíssimo agradecidos a Deus por ele, como Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador de uma grande parte de nossas dificuldades. Reconhecemos que nós, com corpo e alma, estamos ligados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer. Está servindo e obrigado contém para nós, cristãos evangélicos, sua mais profunda e a mais santa significância em sua obediência ao mandamento de Deus. Tal coisa, sem dúvida, nos faz pensar: não é verdade? Aqui, uma outra declaração deles em 1933. Isso desvia a história. Disseram, referente-se à súbita de Hitler ao poder: dizemos que Deus nos deu, a Deus seja a glória. Compelidos pela palavra de Deus, reconhecemos nos grandes eventos de nossos dias em uma nova comissão de Deus à sua igreja. Ora, tais pessoas eram absolutamente sinceras, eram absolutamente autênticas, eram cristãos evangélicos e criam em tal coisa. Por isso, creio que vocês concordarão comigo que devemos ser um tanto cautelosos quando chegamos a fazer reivindicações específicas. Uma vez mais, alguém em Moscou certa vez disse a Stalin: ele é o líder divinamente designado de nossas forças armadas e culturais, guiando-nos à vitória. É uma coisa tão simples vocês se persuadirem de que Deus tem em comum e especial interesse em seu país. Sejamos muito cuidadosos para não levarmos Deus à sua causa à infâmia, por isso, a de reivindicações injudiosas e precipitadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, às vezes comemorávamos o dia da nação da oração. Terríveis coisas, porém, aconteceram quase no dia seguinte.
Lembre-se disto. Meu ponto, pois, é o seguinte: a doutrina é patente e clara, mas sejamos judiciosos e cautelosos, mantendo uma grande preocupação pela glória e pelo nome de Deus, quando reivindicamos algum evento particular como um exemplo de sua especial providência, quer em relação a nós, quer ao nosso país.